Não, e até mesmo... Tem um lado bom e um lado até ruim. mesmo, irmão Willis, assim, como eu devo fazer e por onde começar? Acho que é uma boa Perfeito. dica. Eu ia falar legal. um pouco sobre isso. Mas vamos lá. Né? A Bíblia, né, é um dos livros que nós temos como... Comecei falando sobre isso, né? Como um propósito para as nossas vidas, né? Então, eu não leio a Bíblia como eu leio... Vou contextualizar aqui o que eu quero falar. Quando você lê uma receita, você lê uma receita para como aquilo ali pode tratar algo que você precisa daquele remédio, né? Tu vai tomar lá um remédio, tu vai ver como que aquilo ali vai se aplicar para tua vida, como que você vai absorver aquilo ali. E aí você lê aquela receita ali. A Bíblia, ela vai trabalhar inicialmente assim. Quando eu converti, né, e eu comecei a ler a Bíblia e não tinha muito entendimento, né, da Bíblia, e tinha mais curiosidade da Bíblia do que propriamente ler como por uma questão de fé e tudo. E à medida que eu fui lendo a palavra do Senhor, aquilo foi despertando mais curiosidade e interesse dele. E aí o que eu costumo falar, né? Como que nós começamos a ler a Bíblia, né? Eu costumo falar que primeiro a gente precisa mudar a nossa agenda, mudar os nossos hábitos, né? Boa. E aí a ideia é basicamente o seguinte: eu tô tentando, né, para quem não sabe, eu tô tentando fazer algum tipo de atividade física, né? E a princípio parece ser difícil, parece ser ruim. Mas aos poucos tu vai começando a ver o resultado daquilo ali na tua vida e aquilo ali vai começando a te renovar, aquilo ali vai começando a Vai te impulsionar, contagiando. vai te influenciar a continuar naquilo dali. Então a palavra do Senhor, ela tem esse poder. Por isso que não é um livro só um livro legal. É o que o pastor Fábio estava falando, é um livro que é uma palavra que vai mudar o nosso interior. E aí você começa a se ver fazendo situações que você não faria por você mesmo, porque é o Senhor começando a trabalhar na nossa vida. Então, ler a palavra do Senhor, como ler a palavra do Senhor? Eu costumo falar que aquilo que nós conseguimos entender é muito mais fácil aplicar. Então, quando nós começamos, por exemplo, né, eu vou dizer um exemplo prático do que eu vivi. Sim. Né? Então, quando eu comecei a ler do Novo Testamento ali, né, os evangelhos, e entender a história do que aconteceu com o Senhor e todos os evangelhos ali, e comecei a perceber o que o Senhor fez pela minha vida, isso começou a me trazer um entendimento, tipo assim, cara, eu não tenho muitas opções. Quando você chega em Romanos, e aí Paulo vai falar tudo aquilo que o Senhor já fez pela tua vida, tu vai falar assim, cara, eu não tenho outra opção. E aí ele vai chegar no capítulo 2 e vai falar assim, ó, ofereça um culto racional ao Senhor. Diante de tudo aquilo que o Senhor já fez pela tua vida, de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, a única coisa racional, e essa palavra racional aqui é a palavra lógicos, a única coisa lógica que nós podemos fazer é entregar a nossa vida como sacrifício vivo ao Senhor, ou seja, entregar a nossa vida ao Senhor. Ou seja, quando nós começamos a ter essa percepção dessa palavra, do que Cristo fez por nós e do plano perfeito que Ele tem para as nossas vidas, isso começa a ser um combustível, e isso começa a retroalimentar a minha fé, e a gente começa a viver em novidade de vida. Então, não tem como nós lermos a palavra do Senhor como um livro qualquer, porque nós entendemos e já falamos aqui que a palavra ela é viva e nós temos a oportunidade, se nós pudermos falar assim, de estarmos lendo a palavra diretamente com o autor, porque se nós cremos que ele é a palavra, nós estamos lendo a palavra com ele, nós estamos com ele, nós estamos na palavra. E ler com o autor é nos fazer viver todo dia uma experiência nova. O Luciano Subirá vai falar do renovo de Deus. Então, o que seria esse renovo de Deus? A cada manhã, por exemplo, né? É o Senhor fazer novo de novo. Para aqueles que já viveram algo novo, pode achar que é o melhor, mas o renovo é fazer de novo aquilo que foi novo. Então, vivermos esse renovo do Senhor a cada manhã. E isso vai nos... Começa com uma disciplina, começa com uma mudança de hábito. E aos poucos isso começa a transformar a tua vida. E aí daqui a pouco tu vai falar assim, nossa, emagreci 200 gramas, eu vou continuar, né? Boa! Que eu tava falando, né? Então, é exatamente isso. Quando você começa a ver Deus agindo, nós estávamos falando sobre a atualização da palavra de Deus, né? Quando você olha para a história, estava falando com o pastor Fábio também, quando você olha para os fatos que já aconteceram, que a Bíblia já falava que iria acontecer, para aquilo que está acontecendo hoje,
cara, não tem como você não crer no que vai acontecer. Então a própria palavra, ela se autocorrobora, ela se autoexplica. Então quando nós olhamos para a palavra, não é simplesmente uma fé aleatória. Nós cremos, nós temos fé, mas essa fé aponta para fatos, e contra fatos não há argumentos. A palavra, ela fala aquilo que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Então, como já dizia o nosso pastor Marcos, né, quem se antecipa governa. Quer viver os melhores dias? Busque na palavra como viver os seus melhores dias. Leia na palavra, medite na palavra. Busque na palavra o melhor que Deus tem para você. E aí você vai desfrutar dos melhores frutos, do melhor. E aí eu não estou dizendo, né, porque eu estou falando muito sobre buscar ou viver os melhores dias. Não estou falando de dias fáceis, mas eu estou falando de um conhecimento que vai te capacitar da graça necessária para vivermos nessa terra em paz. Uma paz que só vem do Senhor, uma paz que excede todo entendimento, né? Perfeito. Professor Eduardo. Bom, a leitura, né? Como ler a palavra, por onde começar a ler. Primeiro, temos que buscar isso. E o que ultimamente eu tenho visto? Tem pessoas que gostam do culto só no momento do culto. Sim. E pessoas que não... A grande dificuldade do ser humano é que as pessoas não gostam. O ser humano não gosta de ler. E hoje a modernidade dificultou ainda mais a questão da leitura, né? Sim. Então, a Bíblia, por ser a palavra de Deus, quando nós lemos, é Deus falando conosco. Perfeito. É um relacionamento, é um diálogo, é uma busca à intimidade. Então, eu não faço isso, eu vou para o meu celular, eu vou pregar, eu não quero hoje perder tempo. Então, eu vou buscar no meu celular, eu vou buscar num aplicativo. Vou buscar na inteligência artificial. Na inteligência artificial. Vou nem comentar. Algo que vai facilitar o meu é. entendimento. Só que, olha só, beleza, eu encontro uma facilidade, mas eu começo a me distanciar do Deus da palavra. E as pessoas não estão percebendo isso. Um exemplo, nós criamos alguns hábitos que são saudáveis. Por exemplo, nossa higiene pessoal, tem aquela pessoa que sempre fala, né? Eu faço minha higiene, eu oro e tal, e eu não posso ficar sem tomar um café. Agora, imagina se você colocar assim no seu dia, se eu colocar no meu dia, eu acordar e ler pelo menos um capítulo da Bíblia. E depois, quando eu tiver um tempo, eu procurar meditar e entender aquele capítulo. Porque você pode fazer uma leitura sem entendimento nenhum. Pô, li um capítulo hoje. Só ler por ler. Só li por ler. Isso. Mas você pode fazer uma leitura e você meditar na leitura e você procurar entender o que você lê. E aí sim, você vai ser confrontado e aí você vai ser impulsionado pelo Espírito Santo a colocar em prática aquilo que você leu. E é um grande desafio. E aí começam os desafios. Aí começam os desafios. Porque é onde a gente é confrontado, é onde a gente fala assim, não, isso aqui está desatualizado, isso aqui precisa mudar, não é possível. E assim, não é possível por que eu onde tenha que ler? A mudar pessoa isso aqui. aceitou Jesus. Qual foi o meu desafio? Eu perguntei. Eu fui até pessoas que já eram cristãos. Eu falei, como é que eu faço para ler a Bíblia? Porque eu leio e não entendo nada. E aonde eu vou começar a ler? E aí me falaram, ó, lê nos evangelhos. Eu não sabia. O que são evangelhos? Aí a pessoa botou na Bíblia aqui, ó, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são os evangelhos. Você tem que ler por aqui, porque você lendo aqui, você vai conhecer Jesus. E Jesus, ele é a palavra. Aí aquilo me confundiu. Eu falei, caramba. Aí eu falei, não, mas vai lendo aqui que você vai começar a entender. E aí, tudo que eu lia e não entendia, eu ia nessas pessoas.